Saudações, pessoal. Estamos começando aqui nossa reunião em forma de roda de conversa sobre a seleção e o pré-projeto de pesquisa para candidatura como aluno regular no nosso programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática da Universidade Federal da Grande Dourados, tá? Em especial, a gente vai falar em relação àquilo que está no edital mais recente, que é o edital de seleção para o segundo semestre de 2025. No entanto, muito do que a gente vai falar aqui vai servir também para outros editais também, na medida do possível, e a gente também tem uma novidade em relação ao pré-projeto de pesquisa, que é um modelo que a gente criou de forma inédita para ajudar os candidatos a escreverem e submeterem aí seus pré-projetos, tá legal? A gente vai começar falando de forma geral sobre a seleção, sobre o edital de seleção, depois a gente vai falar sobre o pré-projeto, mais especificamente com base nesse modelo que a gente desenvolveu, e ao final da reunião a gente vai abrir para questionamentos dos candidatos aí que estão participando com a gente dessa reunião. Eu sou o professor Diego, sou professor do programa na área de ensino de ciências, tá ok? E comigo hoje está aqui a professora Adriana Marques, que também é docente do programa e vai estar participando dessa discussão com a gente. Então, eu vou passar agora a palavra para a professora Adriana. Fique à vontade, professora Adriana. Boa tarde, professor Diego. Boa tarde, os demais que estão aqui nos ouvindo. Sejam muito bem-vindos à nossa conversa sobre hoje, sobre o edital e sobre essa escrita do pré-projeto de pesquisa, né? Nós resolvemos fazer essa conversa de forma para a gente tentar, de alguma maneira, tirar as dúvidas inerentes a esse processo de seleção, né? E também falar um pouquinho sobre o projeto de pesquisa, que pode ser um dos gargalos aí quando vocês pensam em submeter o projeto, né, em participar do nosso programa. Então, nesse sentido, que a gente vai, né, falar um pouco sobre essas duas dimensões. Em primeiro momento, sobre o projeto de pesquisa, sobre o edital, e depois, no segundo momento, sobre o pré-projeto de pesquisa. Então, vou colocar aqui para apresentar para vocês o edital, né? Esse edital, ele está na página do programa, né? E ele trata algumas questões que são inerentes a esse processo de seleção. Diego, está projetando? Tudo certo. Ok, vou aumentar um pouquinho aqui, então. Bom, então, a priori, esse edital, né, esse edital que vai ser aberto agora no meio do ano, ele vai ter disponibilizado 3 vagas, né? Essas vagas, é importante salientar que são direcionadas para 3 professores. Eu, né, a professora Adriana, o professor Diego, que está aqui conosco, e o professor Ney, tá? A área de concentração é ensino de ciências, porque o nosso programa, ele é ensino de ciências e educação matemática. No meio do ano agora, nós não vamos ofertar vagas para a educação matemática. Por quê? Porque, de acordo com os editais anteriores, não tinha vaga para educação matemática para a gente conseguir abrir no meio do semestre. Então, vai abrir vaga quando para a educação matemática? No próximo edital que a gente for ter, que não vai ser agora no meio do semestre, e sim para iniciar no outro semestre ainda, em 2026, né? Então, para esse edital, nós teremos 3 vagas para nós 3 professores. A área de concentração, então, sendo o ensino de ciências. E aqui vocês podem ver a diferença que tem as linhas de pesquisa. O nosso programa, né, de pós-graduação, ele tem 2 linhas, que é a formação de professores de ciência e matemática, na qual eu me filio, e a outra linha de pesquisa, que é ensino e aprendizagem das ciências e matemática, que é a linha 2, que é o professor Diego e o professor Ney, né? As concepções teórico-metodológicas de cada professor, vocês também podem consultar tanto no site do programa, porque tem disponível o currículo Lattes de cada professor,
Como também vocês podem entrar em contato, né? A gente vai disponibilizar, e tem também na página do programa, os nossos contatos, os nossos e-mails, caso vocês queiram conversar um pouco mais sobre as possibilidades existentes em ambas as linhas, né? Mas, de uma forma bem geral, né, nós diríamos que a formação de professores, ela está mais numa dimensão voltada para aspectos correlacionados aos saberes docentes, à concepção de formar professores, tanto na formação inicial quanto continuada. E aí, a minha área específica voltada aqui é pensando para a área das ciências, uma vez que eu estou na área de concentração do ensino de ciências. Já a linha L2, depois o professor Diego pode falar um pouco mais sobre ela, uma vez que ele tem mais propriedade que a linha na qual ele está inserido, tá? Então, nesse edital, nós não oferecemos vagas para educação matemática, tá? Aqui o cronograma, né, a gente vai passar, porque no final a gente vai conversar um pouco sobre as possibilidades de alteração desse cronograma. E aí, no edital, é algo muito interessante, que a gente sempre reforça, né, que sempre é importante fazer uma leitura criteriosa do edital. Porque o edital, ele contém todas as informações, né, que vocês precisam seguir corretamente para que a inscrição de vocês não sejam indeferidas. Então, logo quando vocês entrarem na página do programa e vocês acessarem esse edital, a gente já solicita para que vocês façam essa leitura cuidadosa, tá? O nosso programa de pós-graduação, ele é gratuito, ou seja, ele não tem taxa de inscrição, tá? Aqui tem os contatos, tanto de telefone, quanto correio eletrônico, quanto o próprio endereço, que está onde fica a sede, né, do nosso programa. E aí depois começa algumas descrições acerca do formato dessa vaga e do que se espera desse candidato, tá? E aí vem explicando, né, acerca da responsabilidade tanto da UFGD quanto do candidato, né? Fala-se sobre a importância quando não o diploma, o histórico escolar, a certidão de nascimento, casamento equivalente forem emitidos em países cuja língua oficial não seja português, inglês, espanhol, francês, deverá ser traduzida para o português, por tradutor juramentado, e vai indicando algumas condições. Já no item 4, né, vai ser os documentos que vocês vão precisar para que vocês nos enviem, tá? E aí, esses documentos, né, os documentos de diploma ou conclusão de curso, né, ou atestado que você está terminando o curso também, tá? Só que aí, se você apresentar o atestado nesse momento da inscrição, no momento que você for fazer a matrícula, você precisa do diploma e também, ou se o diploma não tiver saído ainda, né, você pode se inscrever, mas no ato da inscrição você vai precisar do atestado de conclusão do curso. Bom, o candidato, ele também, em outro país, ele também vai dar direcionamentos de como ele pode fazer isso, e aqui vai seguindo os documentos pessoais, as cópias desses documentos que vocês precisam nos encaminhar. Além disso, a cópia, né, do currículo Lattes atualizado. Aí vocês vão ver que tem 4 anexos nesse edital, tá? E aí, o anexo 3, ele vai corresponder exatamente aos elementos que vão conter no seu currículo Lattes. E aí, vocês vão preencher. Mas isso é muito comum, pelo menos a gente já observou em outros editais passados. Por que é indeferido a inscrição do candidato? Porque, às vezes, ele faz ele entrega a cópia do currículo Lattes, ele preenche essa tabela de pontuação do anexo 3, porém, ele esquece de comprovar, ou seja, de colocar se você colocou que você fez, né, um determinado curso e aquilo contabilizou ponto, você vai ter que colocar o certificado daquele curso que você fez. Se não colocar os certificados desse curso, não vai entrar como pontuação, porque vocês vão observar também que esses documentos comprobatórios aqui do currículo Lattes, ele vai entrar como classificatório.
seja, se vocês não colocarem, não comprovarem, eles não serão pontuados. Não vai ter corre o risco de repente, você poderia ficar numa classificação melhor, você vai mais para o final da fila, em virtude dessa não comprovação. Então, o que isso significa? Todo documento que vocês colocarem como pontuação de currículo, no anexo 3, que eu já vou mostrar para vocês, vocês devem comprovar por meio dos certificados, tá bom? Tudo isso em PDF, digitalizado e enviado tudo no sistema que aqui está marcando certinho no próprio edital. Bom, e aí, né, é interessante, então, frisar bem esse item 4.10, tá? Que vocês anotem aí, registrem para vocês lerem com atenção. E depois, o edital, ele fala do item 4.11, que aí também é fundamental. Por quê? Essa etapa do pré-projeto de pesquisa, ela é uma etapa eliminatória. Depois eu vou fazer a leitura para vocês dessas etapas. Então, é fundamental que vocês leiam atentamente, né, como que é esse procedimento, esse processo de enviar esse pré-projeto de pesquisa. Então, no item 4.11, ele discrimina o seguinte: o arquivo deverá ser enviado em formato PDF. Caso o candidato envie o pré-projeto em outro formato, a inscrição será indeferida e sem a possibilidade de recurso. Isso já aconteceu em editais anteriores, em processos seletivos anteriores, né? Porque às vezes não converte esse pré-projeto de pesquisa para esse formato e isso ocasiona um indeferimento da inscrição. O item 4.11.2, o arquivo em PDF deve ser enviado obrigatoriamente sem a identificação do nome do candidato. Por quê? Qual arquivo PDF? O arquivo PDF que está o pré-projeto de pesquisa. Vocês não vão colocar o nome, não vão se identificar. Por quê? Porque esse projeto de pesquisa, ele vai ser lido por uma comissão, né? Por uma comissão de seleção. Então, ele não deve ser identificado, tá bom? Então, também é interessante prestar atenção nesse item 4.11.2. E aí, quais são as orientações que nós temos a partir desse edital? É o que a gente vai falar depois sobre o modelo do projeto, desse pré-projeto de pesquisa, que nós vamos seguir essas orientações que estão no anexo 4, para vocês elaborarem certinho no template, para não incorrer no erro, né, da inscrição ser indeferida. E está se dizendo aqui também que não cabe recurso, caso esses pré-projetos não atendam esse item 4.11, que envolve todos esses subitens que eu fiz a leitura para vocês. Bom, aí entra as questões das cotas, que também estão inclusos no nosso edital, que tem direito, né, e está reservado uma vaga também. E aqui, né, no item 6, falam dessas etapas. Então, observem, né? A etapa 1, etapa 2 e etapa 3. A etapa 1 é o pré-projeto de pesquisa. E esse pré-projeto de pesquisa, ele possui caráter tanto eliminatório quanto classificatório. Ele tem um peso 3, o valor de 0 a 10, né? E vocês vão ver que a gente também no anexo 5 tem as características, né, os critérios que nós adotamos enquanto comissão para avaliar esse pré-projeto. Posteriormente, a etapa 2, ela já é a arguição do pré-projeto de pesquisa, tá? Esse é um outro momento que vocês vai ser por via, no cronograma vai estar apresentando isso, vai ser por meio remoto, online, onde cada um fará o seu processo de apresentação, de defesa e arguição do seu pré-projeto de pesquisa. Só um minutinho que eu vou colocar aqui que está descarregando o meu computador, tá?
Bom, então essa etapa 2, ela relaciona esse pré-projeto de pesquisa, a arguição desse pré-projeto de pesquisa, né? E ela também contém os itens que serão avaliados durante esse processo dessa etapa. E a etapa 3, ela já é classificatória, que foi aquilo que eu falei para vocês que se refere ao currículo, né? Então, o currículo, prestem bastante atenção no sentido de comprovar os documentos que vocês coloquem, porque isso pode fazer muita diferença no resultado final, tá? Então, a etapa 3, ela não elimina, mas ela ajuda a classificar, a ficar numa boa classificação. A etapa 1, que refere-se ao pré-projeto de pesquisa, e a etapa 2, que refere-se à arguição desse pré-projeto de pesquisa, elas já possuem caráter eliminatório e classificatório, tá bom? Então, a etapa 1 e 2 elimina e depois classifica. E já a etapa 3, ela somente classifica, ela não tem o caráter eliminatório. E aí, durante o edital, na leitura do edital, vocês vão verificar como que ocorre a classificação final, esses pesos que a gente está falando, como que são essas notas, né? Como que acontece em caso de empate, e aí, posteriormente, informações sobre as matrículas, que não é esse o momento que a gente vai passar essas informações, mas que vocês leiam, né, à medida que vocês vão avançando nas etapas, que vocês leiam com cuidado essas demais informações. Aí, aqui nos anexos, então, a gente tem o anexo 1, que é referente à autodeclaração para negros da cor raça, preta ou parda e indígenas, né, que aí vocês teriam que preencher essa declaração, quem atende. O anexo 2 já é destinado à pessoa com deficiência, PCD. O anexo 3 é essa tabela de pontuação de currículo, que eu falei para vocês, né, que é muito importante, além de colocar aqui, colocar o currículo Lattes e colocar comprovação de tudo que vocês colocarem nessa pontuação aqui dessa ficha, tá? Desse anexo. Então, o anexo 3 é muito importante. É a pontuação do seu currículo. Ela não elimina, mas ela classifica. Depois, nós temos o próximo anexo, se refere à elaboração do pré-projeto. Essa elaboração do pré-projeto, nós vamos falar de uma forma mais detalhada, a gente vai falar sobre todos esses itens, mas aqui a gente tem um roteiro, né, do máximo de 10 páginas, né, quais são os elementos que deve conter durante esse processo de organização, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre todos esses itens. E o anexo 4, no anexo 5, são os critérios que são demandados na avaliação desse pré-projeto, e aí tem a pontuação para cada item, né, de uma forma clara. Então, à medida em que vocês forem apresentando o projeto de vocês, né, o avaliador, que é essa comissão que faz parte da avaliação, vai olhar e vai olhando esses critérios que já são colocados aqui no edital. E o anexo 6 já são os critérios referentes à arguição. Então, vocês também podem conferir aqui no edital, né, o que vai ser avaliado nessa arguição. Então, aqui eles colocam, né, é discriminado no edital, todos os itens avaliativos que têm referentes ao processo de arguição. Esse processo de arguição refere-se de uma forma, assim, é vinculado de uma forma bem direta ao seu projeto de pesquisa. Então, à medida em que você se apropria das escritas, né, do projeto de pesquisa, a questão, problema, justificativa, metodologia, né, o cronograma, a forma de análise, à medida em que você consegue fazer essa relação na tua arguição, né, que vai ser professores da comissão que farão parte dessa comissão, dessa arguição, vocês vão tendo aí essas notas, que será um cômputo no final referente a essa etapa da arguição. E aí, aqui discrimina alguns itens mais de cunho orientativos e não avaliativos, né? Que é importante também vocês saberem, né? À medida em que vocês começam a se interessar pelo nosso programa, né? Então, de uma forma geral, o nosso programa, ele é ofertado na modalidade presencial,
As nossas aulas, elas ocorrem na quinta, sexta ou sábado. A gente não tem bolsas para todos os ingressantes, mas há um rotativo muito grande de bolsa. À medida que os anos passaram agora, nesses 2 últimos anos, nós aumentamos o quantitativo de bolsa, então, assim, há oportunidade de conseguir, à medida que vocês entram, também há um edital de seleção para bolsa, mas não é garantido para todos, né? Então, isso também tem que ficar muito bem explicado, né? E também há uma flexibilidade para possíveis mudanças no projeto, né? Tanto na linha de pesquisa quanto na orientação. Isso pode ocorrer porque, às vezes, né? Obviamente, você começa a pesquisar sobre uma determinada temática, mas à medida em que você realizou o pré-projeto e você entra no programa de pós e, de repente, começa a fazer mais leituras, né? Você se interessa, de repente, por uma outra temática, isso não é rígido, não é porque você entrou com aquele pré-projeto que você tem que ir com ele e ir a campo e desenvolver aquela pesquisa e qualificar e defender. Não precisa, desde que você tenha um diálogo sempre muito coerente, muito transparente com o seu orientador, tá? Esse é um movimento que é um movimento importante, que é um movimento importante ser falado também, que essas relações, elas não são fixas, mas elas sempre são conversadas com o orientador ou a orientadora que estiver participando ali junto com você nesse trabalho, nesse desenvolvimento do trabalho. Bom, então esses são, assim, de uma forma geral, né, eu acho que os critérios que eu mais destaquei aqui para conversar com vocês, e a partir de agora a gente vai ouvir um pouco, então, né, no que se relaciona a esses itens aqui, que são destacados nesses critérios do pré-projeto, tanto para avaliação quanto para escrita, tá? Que está nesse processo de elaboração. E nesse sentido, eu e o professor Diego, né, a gente pensou numa estrutura de um template para a gente trazer aqui para vocês e depois até disponibilizar, né, Diego, para aqueles que tiver, obviamente, um interesse que imaginamos que ficaria assim mais compreensível e inteligível para esse processo de elaboração. Então, de uma forma geral, a princípio é isso, Diego. Muito bem, obrigado, Adriana. Agora, então, a gente vai falar sobre o pré-projeto de pesquisa, né? Então, como a Adriana falou, com base nesse template que a gente desenvolveu, tá legal? Então, vou aqui compartilhar com vocês o nosso template. Ele ainda não está disponibilizado na página do programa, tá bem? A proposta é que ele esteja disponibilizado entre hoje e segunda-feira, considerando que no presente edital a gente vai ter uma prorrogação de prazo, né? O prazo de inscrição que se encerraria na segunda-feira, ele vai, que é dia 9, né? Dia 9 de junho de 2025, ele vai ser estendido e ele vai passar a se encerrar no dia 16 de junho. Então, né, podem ter calma e esperar por esse modelo para que vocês, né, adequem os projetos que vocês já vêm elaborando em relação a esse modelo aqui, tá bem? Caso vocês queiram, né, porque não é um modelo de caráter obrigatório, é um modelo de caráter orientativo, tá legal, pessoal? Então, é para ajudar vocês a ter ideias de como desenvolver o documento de vocês, e não como algo que vocês devem encaixar dentro desse modelo, né, e se não encaixar, não vai ser aprovado, não é nada disso, tá bom? Então, né, o importante é que todo projeto tenha uma capa, né, uma capa com informações que identifiquem do que se trata esse documento. A capa de um pré-projeto, ela é chamada de elemento pré-textual. Por quê? Porque ela ainda não corresponde ao conteúdo essencial do seu trabalho. Ela é algo que ajuda na identificação, tá legal? Essa capa, então, que a gente está propondo para vocês, ela traz uma informação que, sim, essa sim é essencial para constar em todos os projetos,
que é a sub-área na qual você está se candidatando, tá ok? E que estabelece relação com o seu projeto, portanto. E dentro do nosso programa nós temos duas sub-áreas de conhecimento, que é o ensino de ciências e a educação matemática, ok? Como a professora Adriana falou, para esse momento, as nossas vagas estão sendo ofertadas exclusivamente para o ensino de ciências. Quando a gente fala em ensino de ciências, a gente está se referindo de forma mais focada, que é o foco do programa, ok? Às ciências da natureza, química, física e biologia, tá? As outras ciências, né, que a gente pode chamar de ciências humanas, ou até mesmo as geociências, que são ciências da natureza, mas que não são foco do nosso programa, elas estão dentro do escopo desse ensino de ciências também. Então, não há candidatura que não é válida para a gente nesse campo, né? Então, a gente já teve estudante da educação física, a gente já teve estudante da pedagogia. Então, assim, ciências, de forma geral, entra no escopo do nosso programa. Acontece que, pela característica dos nossos orientadores, que são, né, biólogos, químicos, físicos, né, da área de ensino, nós temos esse foco mais para as ciências da natureza, mas é bastante amplo, tanto que vocês vão ver que no edital não há, né, até o então, nenhuma restrição quanto à formação superior que vocês possam vir a ter. E aí, outra coisa que também é essencial, de acordo com as normas aí do nosso pré-projeto, é vocês indicarem a linha de pesquisa na qual vocês estão se candidatando. Isso vai dar o direcionamento para o orientador que vai poder assumir esse trabalho junto com vocês. E aí, como a professora Adriana disse, nós temos a linha de formação de professores de ciências e matemática, que neste presente edital está sendo oferecida uma vaga pela professora Adriana, certo? E nós temos a linha 2, que é sobre ensino e aprendizagem das ciências e matemática, tá? Que neste presente edital estão sendo abertas vagas, uma para mim, outra para o professor Ney, tá legal? E aí, nessa capa, né, vocês vão colocar o título do projeto de vocês, de acordo com o conteúdo, né, com a importância que vocês dão aos conceitos, né, e ao direcionamento do trabalho que vocês, né, estão propondo. Então, né, formular um título criativo, né, e ao mesmo tempo que corresponda ao trabalho, que não fique muito genérico, né, de modo que a gente leia o título e não tenha muita ideia do direcionamento do trabalho, mas também que não esteja tão específico a ponto de, né, formar uma sentença, né, um parágrafo, né, então um título que seja objetivo, econômico, mais representativo do trabalho de vocês. E, né, o ano de referência aí que vocês estão submetendo, né, no caso aqui a gente está em 2025, pode até colocar segundo semestre de 2025, também está dentro. Então, são só sugestões aí para uma capa do trabalho de vocês. Aqui, então, dentro desse documento, a gente coloca algumas informações na cor vermelha, tá? Essas informações que estão colocadas na cor vermelha, elas não devem permanecer no documento, porque elas são orientações que a gente está fornecendo para que vocês preencham o modelo. Então, na medida em que vocês forem lendo, né, e compreendendo essas orientações e forem elaborando os textos de vocês, vocês vão apagando essas informações em vermelho e também o corpo do texto também não deve estar na cor vermelha, sim, deve estar na cor preta, ok? Aqui no início, então, a gente coloca algumas orientações iniciais, que são as mesmas que estão sendo fornecidas no edital do programa. Dessas, né, vamos dar destaque aqui a obrigatoriedade de conter não mais que 10 páginas, esse projeto, excetuando-se a capa, certo? Então, fora a capa, que não é algo necessário, né, como eu disse para vocês, é algo só que a gente indica que tenha, que aumenta a qualidade, né, do documento de vocês, melhora a qualidade do documento. Para além da capa, então, que tenha
no máximo, 10 páginas esse projeto. Se vocês ultrapassarem as 10 páginas, não importa o quanto o projeto de vocês está bom, tá, gente? Porque ele é recusado, certo? E sendo a etapa de análise do projeto algo eliminatório, né, vocês acabam sendo eliminados da seleção. Então, precisa tomar muito cuidado com isso e com aquilo que a professora Adriana falou também sobre não identificar com o nome. Tá? Sendo regras explícitas em edital, a gente não pode abrir exceções em relação a essas regrinhas aí. Beleza? Então, assim, fala aqui também que na capa, então, como a gente colocou lá em cima, deve constar a subárea em que o candidato vai ocorrer, que no caso, neste momento, vai ser só na subárea de ensino de ciências, tá? Eu estou complementando aqui o nosso modelo, que ele estava de acordo com o presente edital, a gente quer deixar esse modelo disponível para outros editais de seleção, se possível, isso também. E aí, né, de forma mais geral, o que deve constar nesse projeto é o título, e aí, como eu disse para vocês, não precisa haver uma capa contendo somente o título e a linha de pesquisa, você pode começar na primeira página, onde a própria introdução do seu trabalho se inicia, você pode começar ali com o título, informando a linha de pesquisa do qual o seu trabalho vai se adequar, e logo em seguida já começar a introdução, bem como você pode seguir as nossas orientações aqui e fazer uma capinha exclusiva para o seu projeto. Então, o título, a introdução, o problema de pesquisa, a justificativa da sua pesquisa, os objetivos dela, a fundamentação teórica, a metodologia, o cronograma de realização e referências. Então, assim como eu disse anteriormente, se faltar qualquer um desses elementos, certo? O seu projeto, ele acaba sendo desclassificado, porque devem constar esses elementos, entende? Então, não constando qualquer deles, né, infelizmente, o projeto não é nem avaliado, ok? E, além disso, é muito importante também seguir as normas da ABNT. Como, né, as normas da ABNT, elas são, né, complexas, principalmente para quem está começando, né, enquanto pesquisador, essas normas, elas vão ser seguidas por vocês na medida do possível, e elas vão contar, né, principalmente na pontuação que vocês vão ganhar aí na avaliação desse projeto, tá? Então, vocês devem seguir elas, e a qualidade com a qual vocês conseguirem alcançar e a frequência com a qual vocês alcançarem essas normas vão ser contabilizadas na forma de nota depois. E ao longo de todo o projeto, então, cada um dos itens avaliados no projeto, né, desde a introdução até o referencial, as referências, todos eles, né, em todos esses elementos aí de avaliação, são avaliados aí as normas da ABNT, então devem, né, em todas as partes do texto devem seguir essas normas. Vocês vão ver que algumas normas não servem, por exemplo, a introdução, como, por exemplo, a NBR 6023, que é mais para compor o corpo das referências ao final do trabalho, certo? Assim como, né, a NBR 10520, que é a NBR sobre as citações, né, que você faz em meio ao seu texto, não servirão para a seção de referências, porque, né, ali não se encontram redações discursivas, tá bem? Então, começando aqui, né, pela introdução do nosso trabalho, eu gosto de dizer o seguinte, né, quando começa a introdução, começam os elementos textuais do nosso trabalho acadêmico. Quer dizer, começa o conteúdo que, de fato, é essencial para o nosso trabalho. Antes da introdução, todos os elementos que a gente vai chamar de pré-textuais, eles são apenas elementos que auxiliam na compreensão e da identificação do que se trata aquele trabalho, né, como navegar por esse trabalho,
né, um resumo, por vezes, né, para a gente já ter uma noção, né, do que esperar desse trabalho. Mas nenhum desses elementos pré-textuais, eles são essenciais, no sentido de que eles não compõem o conteúdo obrigatório do seu trabalho. Então, eu falo assim, imagina que você está andando, né, você imprimiu o seu projeto, você está andando com esse projeto na rua e você ainda não imprimiu a capa, ainda não fez a capa nem qualquer elemento pré-textual, por exemplo. Você só tem o seu texto, né, o seu conteúdo principal, e você deixa esse trabalho cair no chão, sei lá, no meio da rua, e alguém acha esse trabalho e pega. Com a introdução do seu trabalho, essa pessoa tem que conseguir, né, saber do que se trata o seu trabalho, do que se trata esse documento que ela pegou na mão, né, que ela não conhece, ela não sabe de onde veio, ela não sabe, ela não tem uma capa, não tem nenhuma informação adicional ali, né, então ela tem que saber. Então a introdução, assim como o próprio nome diz, né, ela vai servir para introduzir o leitor no seu trabalho, né, no caso, introduzir o leitor no seu projeto, para ele saber onde que ele está pisando, entendeu? O que é isso que ele está começando a ler. Então, a gente coloca aqui a orientação de explicar de que se trata o trabalho. Nesse caso, você vai falar que se trata de um pré-projeto de pesquisa, né, e tal. Falar em que contexto esse trabalho está sendo apresentado, que no caso é no contexto, né, de uma seleção de aluno regular para entrada dentro de um programa de mestrado, que tem o seu nome aí, eu coloquei a sigla, né, do nosso programa, que é PPG-EC-MAT, tá bem? Então, vocês vão falar isso também, não que vocês sejam obrigados, assim, é nossa orientação, tá ok? Nesse momento. E, de forma resumida, qual o conteúdo que se seguirá adiante, né? Então, como que você está estruturando, o que você está trazendo de conteúdo de forma, assim, bastante resumida. Então, né, sugestivamente, a introdução do trabalho seria composta por esses elementos. No entanto, né, a introdução do trabalho, ela não se encerra aqui. O nosso trabalho também deve ser introduzido, né, a partir do problema e da justificativa da pesquisa que a gente propõe realizar. No caso de um projeto, propõe realizar. No caso de um relatório, né, de uma dissertação, de um TCC, de um artigo, né, de um relato de pesquisa e tal, o que a gente, né, se propôs. Aqui, como é um projeto, né, a linguagem é sempre para futuro, né? Então, o que justifica a pesquisa que a gente está propondo a realizar, certo? E essa justificativa, ela é dada pelo desenvolvimento do problema do nosso trabalho. Então, todo trabalho, ele tem uma temática. Todo trabalho tem um assunto principal, um tópico dessa pesquisa, certo? Então, acerca, né, desse tema, desse tópico, o que nós poderíamos problematizar para dar razão à nossa pesquisa? Então, nesse momento, nós temos que introduzir o nosso tema, apresentando ele, certo? Apresentando o seu contexto e dados que sirvam para argumentar no sentido de um problema científico que envolva aquele objeto que você pretende pesquisar, você pretende investigar, certo? Nesse sentido, o tratamento temático, né, e o problema devem servir para justificar a atualidade do seu tema e a relevância da sua pesquisa, tendo em vista a área científica a que seu trabalho se vincula. No findar da sua problematização, né, que vai compor a justificativa da sua pesquisa, é muito interessante que você lance uma questão de pesquisa, certo? Algo, né, que a sua pesquisa vai ajudar a responder. Porque este projeto, sendo um projeto de pesquisa, nós vamos alcançar alguma teoria no final dele, certo? Sendo um projeto de pesquisa qualitativo, do tipo qualitativo, a gente vai alcançar alguma compreensão. Sendo do tipo quantitativo, a gente vai verificar alguma coisa e vai
chegar a dizer se essa coisa que a gente verificou, né, se essa teoria, se essa hipótese, ela se confirma ou não, né? Então, a gente vai chegar num resultado teórico. E esse resultado teórico, ele deve responder um anseio da área. Então, quando você está problematizando sua pesquisa, você deve conseguir mostrar para o leitor que lacuna de conhecimento é interessante desenvolver, né? O que está faltando em termos de conhecimento no corpo da ciência, da qual você na tradição científica em que você se insere, certo? Como que a gente faz isso? Com revisão da literatura, né? Só sabendo qual é o estado de conhecimento dentro do seu tema, da sua temática, você consegue falar, ó, tem uma lacuna que eu quero investigar. E muitas vezes o nosso trabalho também tem uma perspectiva prática, quer dizer, a gente já imagina com antecedência de que modo que a nossa pesquisa ela vai ter uma utilidade tecnológica, ou seja, ela vai poder ser usada para produzir novas técnicas, novas ferramentas, novos instrumentos, né? Então, também a problematização ela pode caminhar nesse sentido, e aí a pergunta que você lança é uma pergunta que, ao responder, você está, de certa forma, lidando com essa problemática toda que você elaborou, levantou aí na sua justificativa do trabalho. Bem? Em terceiro lugar, aí temos os objetivos, tá ok? Nos objetivos, né, deve constar o objetivo geral da pesquisa, que é o alcance maior, o alcance último da pesquisa. Então, como eu estava dizendo anteriormente, pô, se você está dentro de uma pesquisa que está uma pesquisa qualitativa, é importante que você saiba que esse alcance último, né, esse alcance maior, ele está relacionado a alguma compreensão que você quer formar, certo? Então, você pode começar o seu objetivo com o termo compreender, bem como com algo que seja o sinônimo disso, ok? Ou que se aproxime disso no âmbito da pesquisa qualitativa. Se você está dentro do âmbito da pesquisa quantitativa, o seu objetivo maior vai ser verificar uma hipótese, certo? Verificar algo nesse sentido. E aí, esse seria o objetivo geral. Mas para a gente alcançar esse objetivo geral, esse objetivo último, onde a gente quer chegar com a nossa pesquisa, nós temos que percorrer etapas. E essas etapas da nossa pesquisa vão gerar resultados que são resultados intermediários. Resultados intermediários que são necessários, né, para que você alcance aquele resultado último. Então, essa é outra sacada importante também. O objetivo quer dizer resultado esperado, certo? Então, o resultado maior, ele só pode ser alcançado se eu consigo, por etapas, alcançar outros resultados menores. E esses objetivos específicos, eles muitas vezes vão estar intimamente relacionados com os seus procedimentos, com os seus métodos. Então, assim, que método que eu estabeleço para chegar até o meu objetivo último, geral? Então, conforme eu realizo os procedimentos metodológicos da minha pesquisa, eu alcanço resultados intermediários e a descrição desses resultados que se pretende alcançar se dá na forma de objetivos específicos da pesquisa de vocês, tá bem? Depois, a gente tem uma seção, né, que é tradicional, mais tradicional dentro da nossa área, no ensino, na educação, nas ciências humanas, que é da fundamentação teórica do trabalho. Diferente das ciências da natureza, certo? Que seguem princípios positivistas, de um conhecimento que é padronizado, que é globalizado, né? Então, a gente vai falar de um elemento químico, nós usamos um código, né, semelhante a um código que é usado lá no Japão, do outro lado do mundo, né? Assim como as teorias também, elas são muito estáveis dentro do campo. Quando a gente está dentro da área das ciências humanas, a coisa não é bem assim, né? Os conceitos, os termos, eles são bastante polissêmicos, a depender da área na qual a gente desenvolve os nossos conhecimentos. E por isso que a gente tem que esclarecer para o nosso leitor
que teorias, conceitos e princípios, tá? De onde nós estamos partindo e que vão nos auxiliar a compreender o objetivo da pesquisa nos contextos a serem explorados metodologicamente, tá? É muito importante essa definição, porque essa fundamentação teórica, então, né, ela vai dar as nossas condições de interpretar os nossos resultados, num ou no outro sentido. Então, se não tiver muito claro para a gente e para quem está conhecendo o nosso trabalho, essa fundamentação teórica, os resultados também vão ser ambíguos, muitas vezes, ou vão gerar dúvidas, né? Então, isso precisa estar muito bem estabelecido. Tal fundamentação deve estar referenciada em trabalhos desenvolvidos e legitimados, de tal modo que sirvam ao contexto acadêmico e científico. Então, a dica aqui é a seguinte: as teorias, os conceitos e os princípios nos quais nós fundamentamos o nosso trabalho, eles não são desenvolvidos originalmente e individualmente por nós, né? Eles não surgem do nada na nossa compreensão. Nós conhecemos essas teorias, esses conceitos, esses princípios, porque nós estudamos, certo? Estudamos outros pesquisadores, teóricos e escritores da área na qual nós estamos desenvolvendo os nossos trabalhos, e com eles nós aprendemos, a partir das pesquisas que eles fizeram, certo? Então, a gente tem que fazer um exercício de memoração, de recordação, onde que eu aprendi aquilo que eu sei e que eu vou aplicar em termos teóricos, né, no trabalho que eu vou realizar. Então, não pode deixar de estar referenciada essa sessão no trabalho de vocês. Bem referenciada, tá? E com trabalhos que, como nós dissemos, são legítimos trabalhos dentro da área de científica na qual nós desenvolvemos as nossas pesquisas, tá bem? Por isso que é importante também que vocês conheçam os autores que vocês estão, nos quais vocês estão se referenciando e seus trabalhos, seus respectivos trabalhos, tá bem? Aqui eu coloquei também, nós colocamos um exemplo de como você poderia criar uma subseção dentro do seu projeto. Então, fundamentação teórica, mas assim, eu tenho mais de um fundamento teórico, né? Eu vou me basear no autor A, que fala sobre o assunto tal, também vou me basear nas obras dos autores B, C e D, que vão, né, dar a fundamentação de uma outra teoria que eu também vou agregar dentro do meu trabalho. E nesse sentido, né, para não ficar um texto só, um texto longo, né, vocês podem, a nível de organização, subdividir essas sessões aí, né, e aí, para subdividir, vocês têm que ficar atentos às normas da ABNT, certo? Como nós dissemos anteriormente, né, dentre as normas aqui, tem a norma 14.724, que trata de trabalhos acadêmicos. Essa norma, ela é a que a gente, então, precisa ficar atento para criar essas formatações dentro do nosso trabalho. Então, você tem que saber diferenciar uma sessão principal de uma sessão secundária, de uma sessão terciária. É muito importante que vocês saibam disso, tá bom? Item 5 do nosso modelo é a metodologia do trabalho, ou, como alguns gostam de chamar, os procedimentos, materiais e métodos, procedimentos metodológicos, né? Cada pessoa tem uma forma de nomear essa sessão. A gente colocou o termo metodologia, que é um termo mais genérico, né, mais amplo. Nessa sessão, o candidato deve apresentar objetivamente as técnicas, os métodos, os procedimentos, as estratégias e os recursos que serão aplicados à pesquisa. Essa sessão, né, ela carece de um trabalho imaginativo muito aplicado de vocês em relação àquilo que vocês pretendem fazer. Vocês se imaginem na situação da pesquisa, certo? E consigam, metodicamente, descrever
e também dentro de um sentido cronológico, aquilo que vocês pretendem realizar. Não, tentar não esquecer dos sujeitos da pesquisa de vocês, do local onde a pesquisa vai acontecer, dos referenciais metodológicos nos quais vocês estão se baseando, certo? Em cada procedimento, da forma mais detalhada possível, de modo que quem lê o trabalho de vocês também possa imaginar, né, a coisa acontecendo. E o candidato também deve deixar clara a natureza da pesquisa, né? Se ela é qualitativa, se ela é quantitativa, se ela é quali-quantitativa. Na minha opinião, né, os próprios objetivos que vocês estabelecem para o trabalho já dão essa indicação. Mas é importante que na metodologia aqui vocês deixem claro a intenção, claras as intenções de vocês com relação a isso. Bem como o vínculo com os referenciais metodológicos que embasam essa opção, tá bem? Também o candidato também deve detalhar os meios para a produção de dados e as questões éticas que podem estar envolvidas na pesquisa. Quer dizer, você pode produzir seus dados, né, a partir da literatura. O que é a literatura? A literatura é tudo aquilo que já está publicado na forma de informação, né? Nesse caso, né, as suas preocupações éticas têm que ser bastante no sentido dos plágios e de coisas nesse sentido, né? No entanto, muitas pesquisas, né, essas pesquisas, por exemplo, que você recorre à literatura como fonte de dados, nós chamamos de pesquisas teóricas. Agora, existem pesquisas cuja fonte de dados são as observações de vocês, né, diretas sobre as situações de mundo. Né? Então, diferente da literatura, que alguém, né, teve a observação original e escreveu sobre, e você está se referendando na experiência de outro autor, quando a sua pesquisa tem o caráter empírico, né, você recorre às suas próprias observações diretas do mundo. Certo? Nesse sentido, muitas vezes podem envolver sujeitos, certo? Que serão observados nessas situações e que serão, portanto, fontes de dados para sua pesquisa. E quando envolve outras pessoas, as suas observações e a produção dos seus dados, aí as preocupações éticas são outras, né? E você precisa, por exemplo, prever que o seu trabalho vai precisar de uma aprovação de um comitê de ética. Então, é importante que vocês estejam atentos a isso, estudem a respeito disso e descrevam algo a respeito disso também no trabalho de vocês, tá legal? E aí, né, o projeto, ele finda, no fim das contas, aqui no nosso cronograma, certo? Nessa parte do cronograma, o candidato deve enumerar as atividades de pesquisa, tais como foram descritas na metodologia, em relação ao tempo, certo? Cronograma, então, em relação ao tempo, a cronologia dos fatos, a partir do ingresso no programa até a sua conclusão. Então, assim, você vai iniciar quando? Você vai iniciar no ponto zero, não é? Até o final do programa de mestrado, você vai correr 24 meses. São 24 meses no máximo 24 meses. Você poderia terminar em menos tempo, você poderia chegar no fim desses 24 meses e alguma coisa aconteceu que você não conseguiu e pedir uma prorrogação para o programa, algo que você não pode contar, né? A gente nunca sabe se essa prorrogação ela será ou não aceita pelo programa do qual você está participando, tá? Então, a gente sempre trabalha com esses 24 meses, não mais que isso, e tenta também não ser muito ambicioso de querer terminar o programa antes, porque isso muitas vezes não é visto com bons olhos, é visto com certo risco para o programa, né? Se a pessoa ela quer correr, quer terminar antes, né? Talvez porque ela não possa ficar mais tempo, talvez porque ela tem pressa, então a gente pode imaginar duas coisas, ou que talvez ela não consiga e desista, né? Por algum motivo, porque não conseguiu e precisa ir para uma próxima etapa da vida, sei lá, ou que ela
tente correr tanto, né, que o trabalho dela não vai ficar tão bem desenvolvido. Então, é sempre bom trabalhar com os 24 meses que a gente tem dentro desse cronograma. O candidato também deve incluir as atividades próprias do programa, tais como momentos de cursar disciplinas, de qualificação, de defesa e de conclusão de curso. Por quê? Porque, necessariamente, a pesquisa que vocês vão estar desenvolvendo vai estar articulada, intimamente, diretamente articulada com tudo que vai acontecer durante essa formação de vocês no programa. Isso quer dizer que você também tem que articular isso dentro do seu projeto, e o momento de articular isso dentro do seu projeto, né, pode sim ser durante ali a metodologia, mas principalmente dentro do cronograma que vocês vão desenvolver, tá bom? E aí, para ajudar todo mundo nessa tarefa, a gente apresenta aqui, né, um modelo do seu cronograma, que você pode se basear nele para montar o seu, com algumas das atividades principais a serem incluídas, e a distribuição, né, como eu citei, nos 24 meses que compõem o programa de mestrado. Contudo, apesar da gente estar indicando, orientando esse modelo para vocês, cada pesquisa vai ter a sua especificidade. Cada candidato vai ter uma trajetória específica dentro do programa. Então, é importante, para além dessas definições mais gerais, que vocês também tenham a compreensão daquilo que é próprio do trabalho de vocês e tentem representar isso no cronograma de vocês. Bem? Aqui, outra coisa também que importa falar do cronograma, aqui ele tá formatado dentro de uma página de orientação retrato, né? Uma página de orientação retrato. O que isso quer dizer? Quer dizer que não tem tanta largura para você colocar um cronograma com, né, corrido assim de 24 meses, em que cada mês vai corresponder a uma coluna desse cronograma, como está no nosso modelo. Então, uma estratégia de formatação é que vocês aloquem esse cronograma também dentro de uma página no formato de paisagem. É possível fazer isso se vocês dominarem a ferramenta de edição de texto que vocês estiverem utilizando. Tá bem? Se não, pode também fazer dessa forma que eu fiz. Como que eu fiz aqui? Nós, né, do programa, ao elaborar esse modelo, a gente diminuiu a fonte até o limite para caber nessa página em formato retrato, né? E aí ficou dessa maneira aqui. Está em forma de imagem, ou seja, não está na forma de tabela, que era justamente para não desconfigurar esse modelo dentro dos diferentes editores de texto que vocês, porventura, venham a usar, tá? Então, vocês vão ter que, de qualquer forma, criar o próprio quadro de vocês, tá? E aqui, como eu disse como está escrito ali nas orientações, já estão descritas algumas das atividades essenciais de vocês indicarem dentro desse cronograma, que é o aproveitamento das disciplinas. Então, assim, você pretende aproveitar as disciplinas do mestrado em que período, durante que meses do programa, né? A definição do projeto. Por que definição do projeto? Porque aqui vocês estão apresentando um pré-projeto, que serve para a seleção no programa. Tá? Mas aí, como a Adriana disse, no momento da entrevista, vocês vão ser comunicados de que haverá a possibilidade de, dependendo do orientador que for trabalhar com vocês, desse projeto sofrer alterações. Então, dentro do período no programa, vocês vão ter esse período de que você vai falar, vamos definir o projeto, vamos falar, vai ser esse mesmo? Vai ser um outro? Até porque quem for ter que passar pelos projetos no comitê de ética vai precisar de uma certa antecedência na definição desse projeto, certo? Então, isso deve constar também. A revisão bibliográfica, que, por vezes, acontece junto com o aproveitamento das disciplinas, na medida em que você vai cursando, você vai conseguindo fazer uma certa revisão, né, da literatura, mas, de qualquer forma, né, qualquer trabalho carece dessa revisão, né, e aí ela pode até se estender para além das disciplinas. Então, a produção de dados, então, em algum momento você vai ter que fazer alguma observação, né, seja empírica, seja teórica,
Então, esse também é uma atividade que deve constar. Os momentos de análise, não existe trabalhos também que não façam análises, então você vai ter seus dados e você vai ter que analisar seus dados para chegar a alguma conclusão. Né? Então, em que momento que vocês vão se dedicar a essas análises? A escrita da dissertação. Na verdade, a escrita da dissertação, gente, ela pode ter início desde os primeiros momentos do programa, né? Mas, com maior vigor, né, se dedica mais propriamente a esse momento, quando está mais aquele momento mais próximo da qualificação do trabalho de vocês, que é uma etapa, para quem não conhece, ocorre dentro do mestrado, que é uma prova avaliativa no sentido não tradicional, mas no sentido que se constitui uma banca para ver como está indo o seu trabalho no meio do caminho, entendeu? E aí eles vão falar, pô, tá massa, né? Vamos bola para frente. Eles podem dar sugestões também para a continuidade do seu trabalho. E muitas vezes aquela banca da sua qualificação é a mesma banca que vai participar da sua defesa final da dissertação. E essa qualificação ela tem que acontecer dentro dos 18 primeiros meses de participação no programa. Sendo, assim, né, sendo que o programa tem 24 meses, né, dentro dos 3 primeiros semestres. E normalmente o pessoal, né, é bastante frequente que eles façam a qualificação perto do 18º mês mesmo, é bem comum. Então, esses momentos que antecedem a qualificação são os momentos que são mais dedicados à escrita da dissertação em si. Tá? Aí tem a qualificação, como eu já expliquei, também é importante colocar no cronograma. Tem algo que é obrigatório dentro do nosso programa também, para que vocês se formem, né, ganhem o título de mestres, mesmo que vocês tenham participado da defesa e tenham sido aprovados, ainda assim vocês precisam obrigatoriamente submeter um artigo a um periódico científico. Então, se é uma obrigação sua dentro desse programa, do nosso programa, em que momento que você pretende fazer isso? Certo? E aí tem, né, um dos momentos finais, todo mundo acha que é o último momento, mas não é, tá, galera? Que é a defesa da sua dissertação, que é o momento que você, pronto, acabei minha pesquisa, né, tive que, tipo, nem acabei, mas eu tive que parar, porque vai dar o tempo, aí eu vou ter que fazer um fechamento, uma conclusão, depois eu vou dar continuidade no doutorado, que seja, mas é o momento que eu vou ter que parar e apresentar os meus resultados na forma de um relatório, que a gente vai chamar no mestrado de dissertação. Tá? Esse relatório a gente vai chamar de dissertação. E você vai defender essa dissertação perante essa banca, que, como eu falei, normalmente acaba até se confundindo com aquela banca anterior da qualificação, né? Contendo o seu orientador, um outro docente de dentro do programa e um outro docente externo ao nosso programa de mestrado. E aí essa banca você vai defender e ela vai aprovar ou não o seu trabalho, certo? E ela também vai dar sugestões, vai falar, pô, você precisa fazer isso, você ainda precisa fazer aquilo e tal. E depois dessa defesa, dessa forma, você vai ter um tempo para seguir essas sugestões que a banca te forneceu, para finalizar o seu trabalho, né? E aí tem alguns procedimentos específicos nesse sentido, não vou entrar em detalhes agora, e você só acaba mesmo o seu mestrado quando você entrega a dissertação final e tendo cumprido com todas as obrigações curriculares aí de exigência do programa. Então, também é importante que vocês vislumbrem o momento dessa entrega, desse encerramento do programa nesse cronograma, tá? Mas aí é como eu disse, gente, isso daqui é o esqueleto do mais essencial. Cada trabalho de cada pessoa vai ter as suas características e aí vocês vão poder colocar atividades específicas dos projetos de vocês. Como, por exemplo, aqui onde eu escrevi análise, se você estiver propondo metodologicamente fazer uma análise textual discursiva ou uma análise de discurso, você pode substituir a análise por análise de discurso, análise textual discursiva, algo que seja mais próprio e representativo do seu trabalho. É importante fazer isso, tá? E, por último, as referências, né? Eu acho que isso daqui é uma parte que, se vocês estão sendo candidatos aí ao mestrado, eu acho que dificilmente vocês não saibam
o que deve compor, né, essa sessão do trabalho de vocês, mas, assim, de forma bastante objetiva, né? Na medida em que você escreve o seu texto, nós nunca escrevemos, né, sem qualquer referência, né? O trabalho criativo, ele não surge do nada, nós sempre temos as nossas referências. Ora, as nossas referências são empíricas, o que isso quer dizer? Ora, o que referencia aquilo que a gente propõe em forma de ideia é aquilo que a gente observa diretamente no mundo, é aquilo que faz parte da nossa experiência direta. Isso é referência empírica. Pô, então se eu vi alguma coisa acontecer, eu tenho referência para escrever sobre isso. Se eu participei de alguma situação, eu tenho referência para escrever sobre isso, certo? E nesse sentido, a referência é você mesmo, é a sua experiência, certo? Só que os trabalhos acadêmicos, eles também são atravessados por referenciais teóricos, como eu já expliquei anteriormente. E quando nós escrevemos à luz desses referenciais teóricos, certo? E nós elaboramos ideias que nós aprendemos a partir desses referenciais teóricos e não das nossas observações diretas e empíricas, nós estamos fazendo, então, uma citação dentro do trabalho, seja direta, aquela lá que a gente coloca aspas ou bloca o texto, né, que é exatamente igual o autor escreveu, né, no trabalho dele, né, e tal, e a gente traz para dentro do nosso texto, ou as nossas citações, elas são indiretas. O que quer dizer? Quer dizer que eu estou escrevendo alguma coisa, estou propondo uma ideia, certo? Que não foi originalmente eu que produzi. As observações empíricas diretas que produziram aquela ideia não são minhas, certo? Então, são de um outro trabalho, né, escrito por um outro autor. Então, sempre quando houver isso, ou a citação direta ou a indireta, dê sempre preferência para a indireta, né? Eu gosto de dizer que a citação direta ela só serve em dois casos. Num caso, quando ela tem um sentido poético, tem um sentido que não pode ser parafraseado, né? Então, um poema, por exemplo, você não consegue parafrasear um poema ou uma música, porque eles trazem sentidos, né, dentro daquela construção, né, que ela não pode ser alterada, senão ela perde o sentido. Ou quando você se coloca na função de analisar aquela citação. Pô, então, eu vou trazer a citação do autor e eu vou me referenciar a ela, eu vou falar, pô, essa citação, ela traz esse termo quer dizer isso, eu discordo disso, eu concordo com aquilo. Então, quando você vai analisar essa citação, né, e vai propor ideias a partir dela, ela serve. Agora, para substituir as suas ideias, as ideias que você quer colocar no texto, para isso não serve, entendeu? Então, a paráfrase é o ideal. A citação indireta é o ideal. Então, eu aprendi com aquele autor, eu vou escrever com as minhas palavras a partir da minha compreensão e eu vou, né, colocar a referência. Ora, a referência é colocada dentro do corpo do texto, tá? Não está aqui no modelo, acho que até me deu uma luz aqui de inserir um modelo de referência e também de citação dentro do texto aqui, tá? Então, né, então eu falei alguma coisa, aí eu coloco ou entre parênteses a referência, a citação é o que eu disse, entendeu? Olha a diferença. A citação é o que eu disse, ou o que eu trouxe de forma direta de outro trabalho e está sendo dito dessa forma, né, dessa maneira. Isso é a citação. A referência é o que eu coloco entre parênteses, ou quando eu digo assim, pô, segundo tal autor, né, tal coisa é desse jeito. Eu estou fazendo uma referência a tal autor. E a coisa ser desse jeito é uma citação. Então, a referência ela vai estar dentro do texto, e toda referência que tiver dentro do texto vai ser incluída aqui nas referências do nosso trabalho. Tá? Então, eu fiz uma referência no texto, ela vem para cá. Eu não fiz uma referência no texto, ela não vem para cá. Entendeu? Ah, mas eu também me baseei nas ideias do tal autor, só que eu não citei. Pô, tem alguma coisa errada aí, né? Se você se referenciou nas ideias daquele autor, em algum momento se citou, né? Em algum momento se citou.
Mas se você não citou, de fato, e só está com aquele autor na sua cabeça, ele não entra aqui. Aquela obra não entra sendo referenciada aqui. Tá, gente? Isso é muito importante de saber. E sobre ainda essas citações, essas referências, gente, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Tem afirmações que a gente faz, que nem eu disse, que a gente faz, porque elas são da nossa observação direta, nossa experiência direta, ou porque elas são senso comum, tá? Então, tem coisas que são senso comum e, de fato, assim, ninguém vai sentir falta, né, da referência, porque às vezes ninguém sabe mais de onde veio aquele conhecimento, né? Se perdeu no meio do caminho e é senso comum de todo mundo. Agora, tem coisas que, se a gente fala, se a gente afirma, a gente está sendo preconceituoso porque a gente não tem acesso objetivo e direto àquela informação. Então, se a gente não quer incorrer a esse erro, a gente tem que ficar esperto com isso. Pô, de onde eu aprendi isso? Porque não foi da minha observação direta. Tipo assim, eu vou falar que a maioria das escolas do Brasil, elas enfrentam problemas com professores que são muito rígidos, por exemplo. A maioria das escolas... Pô, como que você alcançou essa informação, mano? Tipo, será que você viu a maioria das escolas do país e viu que todas elas tinham? Não, você não viu, cara. Então, assim, toma cuidado, sabe? Ou você, de fato, tem uma referência, alguém que pesquisou o assunto, ou foi você que pesquisou o assunto, ou a ideia é um preconceito e ela não se encaixa no rigor de um trabalho acadêmico científico. Legal? Gente, então, foi isso, né? Essa é a apresentação aqui e as explicações sobre como constituir um pré-projeto de pesquisa. Eu não sei se a Adriana ficou quietinha aí, se ela tem alguma contribuição, se eu falei alguma besteira também. Tem algo a acrescentar, Adriana? Está por aí? Acho que a Adriana não está me ouvindo. Bom, pessoal, então, nesse sentido, a gente poderia passar agora para a etapa de questionamentos. Certo? Foi só Ô, um Pedro, pouquinho, Diego tinha travado aqui, agora eu consegui desbloquear o... Mas eu acho que a sua explicação acho que foi bem nítida, assim, acho que foi enfocando cada ponto do pré-projeto mesmo, né? Eu acho que a gente ouviu um pouco mesmo os colegas que estão aqui na sala, né? Mas acho que ficou bem inteligível, assim, à medida que você foi falando cada um desses pontos do pré-projeto, né? Bom que vai ficar gravado também, o pessoal vai poder voltar, né? Porque eu imagino que é muita informação, porque por conta do tempo que a gente tem e porque a exigência do próprio mestrado, que são algumas considerandos que o professor Diego vai acrescentando aqui, né? E que é importante vocês saberem também. Mas o Pedro levantou a mão ali, né, Diego? isso. Então, a gente já pode passar, né, Adriana, para o pessoal? É isso. Então, pode falar, Pedro. Beleza, vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos. Bom, primeiro, né? Muito obrigado pela aula. Foi basicamente uma aula de metodologia científica agora, para ver como que se faz esse projeto, tão muito pertinente, né? Muito obrigado por essa reunião, gente, que está sendo extremamente esclarecedora. Está respondendo muitas das minhas dúvidas que eu tinha para poder tentar entrar nesse mestrado, né? Que o principal desafio, imagino que meu e de muitos outros indivíduos que já estão um tempo afastados dessa formação continuada, da faculdade, licenciatura, é justamente conseguir definir, encontrar uma pesquisa que seja pertinente, né? E aí, como mesmo a professora Adriana já veio dizendo, saber que o projeto pode ser ajustado e ele pode ser modificado depois da aprovação, né? Já que é um pré-projeto, é muito tranquilizador essa questão para poder realmente escrever agora e tentar entrar no programa. Mas minha pergunta, de fato, é assim, como é que funciona o processo de definição de orientador? Já é recomendado que os candidatos eles já tenham um contato prévio com o professor da área de interesse, ou chegando com interesse nesse programa, já é direcionado mesmo pela secretaria, alguém para ele estar conversando e tudo mais, mas que é uma coisa assim também que pega bastante para quem está longe da faculdade há um tempo. Ah, muito boa a sua pergunta, Pedro.
Então, assim, a priori, obviamente, se você já foi, por exemplo, aluno meu, aluno de Diego, ou de algum dos professores do programa, e você quiser colocar essa indicação, você pode colocar. Mas isso é a comissão que vai definir para qual orientando ele vai para o seu orientador. Então, quem define é a comissão. É instituída uma comissão de seleção. Então, vamos supor que você não conhece os professores do programa, né? Ou você ou outro candidato, e aí você fala: bom, não vou indicar ninguém, tudo bem? Tudo bem, não tem problema. Porque aí, no momento em que você fizer entregar essa documentação, entregar o seu pré-projeto, no momento da arguição, a própria comissão de seleção vai falar: olha, o trabalho do Pedro, ele está mais envolvido com ciência e arte, eu vou puxar a sardinha aqui, né, Diego? Ele está envolvido com ciência e arte num processo de formação de professores de ciências, logo ele está mais na linha da professora Adriana. E aí, então, ele vai ser direcionado. Então, não se preocupe em já colocar, né, já direcionar caso você tenha dúvida, porque conforme nós falamos aqui no início, esse projeto, ele pode ser ainda conversado, né, quando uma vez que você vai ser encaminhado para o professor, aí você vai falar: olha, eu gostaria de ir mais para esse caminho, ainda estou em dúvida. Então, é um momento também de aprofundamento a partir daquilo que você traz. Então, nesse aspecto, você pode ficar tranquilo, não precisa direcionar caso você tenha dúvida ainda, tá bom? Mas muito boa a sua pergunta, porque é uma dúvida recorrente também dos demais candidatos. Obrigada, Pedro. Adriana, eu fiquei com uma dúvida agora em relação ao que você falou, inclusive. Uhum. Eles indicam, essa indicação ela é feita no momento da inscrição? Eles podem indicar na inscrição. Existe um campo lá que possibilita essa indicação. Sim, sim. E mesmo... Mas também não é obrigatório. Uhum. Mas isso quem vai definir vai ser nós enquanto seleção, né? Enquanto comissão de seleção, né? Tem um grupo lá de professores e aí a gente vai conversar para definir. E mesmo que, tipo, eu não pensei isso no momento da inscrição, mas beleza, eu fiz minha inscrição e agora eu estou com um tempinho, e eu vou conhecer um pouco mais dos orientadores. Então, ele pode também falar sobre suas indicações no momento da arguição, que também vai ser perguntado para ele, né? Exatamente, exatamente. E caso não tenha qualquer direcionamento, a gente tem... E também tem a situação que é assim, né? Eu indiquei a professora Adriana, ou eu indiquei o professor Diego, mas teve pessoas que passaram no processo seletivo mais bem classificadas do que eu. E aí elas acabaram ocupando a vaga do professor Diego, acabaram ocupando a vaga da professora Adriana, e aí eu fui direcionado para um professor que não houve nenhum candidato que ocupou a vaga dele, mas que eu não pensei e tal. E é possível também que isso aconteça, né? Tipo, eu indicar alguém, mas assim, cair com outra pessoa. E aí vocês também vão ter a oportunidade de falar: eu quero ou não quero ser indicado por essa outra pessoa que me foi indicada, assim como nós, orientadores da parte do programa, também temos essa função, né, Adriana? A gente também disse, a gente quer um trabalho que às vezes está distante do nosso, e a gente tem que analisar e avaliar se a gente tem condições ou não de orientar um trabalho que às vezes não se encaixa especificamente naquilo que a gente faz, né? Mas pode estar dentro do escopo da nossa situação e a gente pode poder ajudar. E também tem o artifício da coorientação, né? Então, às vezes, nós somos direcionados para um orientador que não contempla todas as nossas preocupações da pesquisa, né? Ou não é da área, por exemplo, mas esse orientador ele tem a oportunidade de convidar alguém para coorientar, para orientar junto com ele. Então, aconteceu isso comigo, né? Eu tive a minha primeira orientanda do programa, ela foi uma orientanda da educação matemática, e eu sou biólogo, certo? Então, naquele período, eu convidei uma professora da área da matemática, a professora Elis, para atuar junto comigo na orientação, e deu tudo certo. Ela, né, fez um excelente trabalho, defendeu-se, né, se amestrou, e foi tudo bem.
Ah, bacana, Diego. É interessante falar dessa possibilidade de orientação também, que é uma outra possibilidade. Mas, de uma forma geral, pode ficar tranquilo, tá, Pedro? Se não indicar nenhum, as etapas, você passar nas etapas, a gente vai estar de braços abertos para poder te direcionar aí, né, Diego? Pode ficar tranquilo. Será muito bem-vindo. Pessoal, tem mais questões? Pessoal que está aqui na reunião com a gente? Se o Pedro tiver mais questões, também pode fazer. Matheus levantou a mão. Ok, pode. Gente, primeiramente, obrigadão pela aula, né? Porque ajuda muito, principalmente nesse momento que está todo mundo, acho que, bem inseguro com relação ao projeto. E a minha dúvida é em relação ao cronograma. Eu queria saber se tem algum problema de eu organizar ele de forma semestral, ao invés de mensal. Que acaba simplificando. Aí eu queria saber se isso é um problema. Então, Matheus, cara, pode ser um problema a depender, né, do tipo de atividade que você quer indicar, né? Porque às vezes a atividade ela vai compor uma parte do semestre, outra atividade vai compor outra parte do semestre. Então, né, você generalizar o cronograma assim, né, sem a especificação dos meses, pode gerar alguma questão por parte de quem está lendo o seu projeto. Uma questão que não vai estar respondida pela falta de discriminação dos meses, entendeu? Agora, isso vai variar, cara, isso vai variar muito, então por isso que eu não posso te dar uma resposta exata, entendeu? Vai variar do projeto, né, em relação ao projeto, e ao tipo de metodologia ali que você desenvolve dentro do projeto, e vai variar em relação ao avaliador, porque você tem que pensar sempre em quem vai ler, né? Quando você escreve alguma coisa, o primeiro pensamento que você tem que ter é, tipo, quem vai ler o que eu estou escrevendo? E nesse sentido, quanto mais você puder, né, estabelecer estratégias discursivas para se preparar em relação a possíveis questões do leitor, melhor, entendeu? Então, essa discriminação do cronograma em meses, na minha opinião, ajuda nesse sentido, a você se preparar para um avaliador, um leitor, né, que vai chegar e vai perguntar, pô, mas em que mês? Né? Pô, mas quantos meses que vai demorar? Por exemplo, uma análise, ele vai analisar durante 6 meses, né? Ou, sei lá, a aplicação de um jogo didático que você vai fazer no seu projeto. Aí você vai lá e vai falar que você vai aplicar esse jogo didático no terceiro semestre, né? E aí você vai aplicar esse jogo didático, e aí depois você vai pegar esses dados, você vai transcrever e você vai analisar. Aí tudo você coloca dentro daquele semestre. Pode gerar dúvida no avaliador, em quem está lendo, para falar, pô, vai caber fazer tudo isso dentro do mesmo semestre? Agora, se você discrimina na forma de meses, você já suplanta, né, essa dúvida aí possível, mas é variável, né? Enfim, não tem uma resposta única. Também pode pegar uma pessoa que vai se satisfazer melhor com algo mais genérico e tal. Nunca dá para saber. Entendi. Obrigado, prof. O Pedro pediu para mim também fazer algumas perguntas. Ele queria saber se vocês têm mais ou menos alguma ideia de quando que vai estar abrindo o período de inscrição para ingressar no próximo semestre, no final do ano. Ah, sim. O Pedro, né, para quem está nos assistindo, ele estava aqui na nossa reunião. Ele é um estudante de graduação que ainda tem um semestre da graduação pela frente, então ele veio participar aqui da reunião já para se preparar, né, para o próximo edital de seleção. E bom saber, né, que os nossos editais regulares, mais regulares, né, por assim dizer, eles ocorrem a cada ano, né, a cada ano, então as entradas são sempre para o primeiro semestre do ano seguinte. Esse edital que a gente está realizando agora é um edital de meio do ano, motivado por vagas que não foram preenchidas no nosso edital, né, do final do ano passado, que era para a entrada no primeiro semestre. Agora, o edital do final do ano, eu sei que ele ocorre com mais antecedência, não é, Adriana? Você pode me ajudar em relação a Sim, isso?
Esse último que teve, ele ocorreu a abertura em novembro, né? E a gente deixou aberto bastante tempo, o mês de janeiro ele ficou aberto ainda, e em janeiro a gente começou a segunda etapa, que foram as etapas das arguições, né? Então, aí teve o início agora em março, o calendário da pós, né? Então, em fevereiro foram homologadas as inscrições. Então, né, lá para novembro ou dezembro, a gente já abre a inscrição para o próximo edital, tá bom? Mais alguma questão, Matheus? Matheus, pelo Tá Pedro? bom. Eu tenho mais uma que ele pediu para mim fazer. Ele queria saber se vocês vão fazer outra reunião dessa também, a próxima vez. Ah, interessante sua pergunta. Bom, essa reunião a gente vai deixar gravada, né, Diego? A gente vai colocar lá no canal do YouTube para que as outras pessoas tenham acesso, né? E se a gente observar que ficou faltando mais alguns detalhes, né, Diego? A gente pode retomar, sim, essa conversa novamente. Lembrando que o professor Diego aí passou em primeira mão, esse nosso cronograma, ele vai ter uns dias a mais, né? A gente vai aumentar o prazo a mais para a inscrição de vocês. Então, ele vai até o dia 16, né, Diego? É isso, né? Isso. Até o dia 16 de junho, então, vocês podem fazer a submissão tanto do projeto, quanto do pré-projeto, quanto a inscrição, aí tem essa data limite, tá? Então, o que seria ali até o dia 9, né? Que seria segunda-feira, então vai ser prorrogado até o dia 16. Eu imagino que isso já ajuda vocês também, né? A se organizarem aí um pouco mais. Sim, Né? sim. O Pedro disse que sim, Matheus também, a Aline e Cláudia, que estão ali também nos acompanhando, né? Então, a gente vai ter esses dias prorrogados a mais aí, pensando nesse movimento de vocês mesmo, pós essa nossa conversa, né, Diego? A gente tinha conversado nesse sentido, né? Vamos falar um pouquinho sobre o edital, sobre o pré-projeto, e aí a gente já fala dessa prorrogação, né, para que vocês também tenham um tempo a mais aí de maturação, esse processo de pensar no pré-projeto de pesquisa de vocês para encaminhar para vir conosco, né? Para entrar no nosso programa, que isso é fundamental. E até dia 16, quer dizer, faça a sua inscrição no dia 13. É isso que quer dizer, né? Porque não deixe para o último dia, né, Diego? Não deixe para o dia 16, pelo amor de Deus, aproveite, né, o tempo e faça as coisas com mais calma, né? Sem pressa. O Pedro já está ficando nervoso ali, Diego. Ó. O que foi? O Pedro já está pensando assim, ó. Já começo a ver as lâmpadazinhas do Pedro pensando. E, o Matheus perguntou se teve editais passados que fizeram a mesma coisa que a gente fez. Sim, né? Sim. Agora não é algo obrigatório, né? Vai depender da comissão avaliadora, como que eles estão se organizando, como que está o tempo dos professores. Às vezes fazem com mais antecedência, às vezes fazem mais próximo, que nem a gente está fazendo agora, né? Mais próximo ao período de inscrição. Então, vai depender. Eu acho que as outras conversas que houveram em editais passados também estão publicadas, né? No canal, né? Lá no YouTube do programa. E aí essa vai continuar, para quem quiser se preparar com antecedência, vai ter tanto o recurso dessa nossa conversa, como de conversas que foram feitas anteriormente, como outros professores conduziram essas conversas, outras informações, as informações foram abordadas de outras maneiras, né, Adriana? Sim. Então, por exemplo, falar sobre o projeto, cada professor tem uma cabeça, uma concepção, né, de como fazer as coisas. Então, vale a pena também, para enriquecer a preparação de vocês, essas gravações aí do passado, né, e para não esperar, né, a próxima, por uma próxima reunião, uma próxima seleção, tem aí a nossa mais recente, que é essa que a gente está fazendo agora. Específica sobre esse edital, mas de uma forma geral, a concepção do pré-projeto de pesquisa, ela não vai ser alterada, né, no próximo edital. A gente só não eterniza, né? Porque às vezes os editais eles mudam, né? Eles vão ter detalhes diferentes. Então, né, a gente, estamos datados, sabemos que dia, que mês, quando que a gente está falando, que edital que a gente tem em vista, né? Mas como é algo bastante regular, né? Acaba servindo, mas, né, sempre tem que ler edital. Não substitui a leitura do edital,
essas nossas reuniões, né? Exatamente. O Pedro levantou a mão novamente. Vai lá. É uma última pergunta que eu tenho, que é no sentido que ela surgiu ontem durante a reunião do PPG. Para pesquisas que vão resultar em produtos educacionais, jogos, introdução de músicas e sequências didáticas e outras coisas do tipo, o programa ele dá o suporte para aplicação e validação, né, desses materiais em escolas, ou nós buscamos as escolas? O programa disponibiliza ou nós vamos atrás? Que isso define, às vezes, o que eu vou querer pesquisar ou não. Não, não, o programa, ó, dentro do programa, né, nós temos projetos que acontecem, né? Nós temos projetos que acontecem que são coordenados pelos professores. E esses projetos, muitas vezes, eles já têm essas parcerias, esses vínculos com as escolas. Então, né, por esse meio, é possível, de fato, já ter algo pré-definido, uma escola ali que já está à mão, né? Outra estratégia estabelecida também por vários estudantes é que vários estudantes são professores já de escolas, né? Então, eles, para articular e até fazer com que dê certo a questão do tempo, né? Porque tem essa, né? Quando a gente está no mestrado de ensino, muitos dos nossos pós-graduandos, eles são atuantes, né, professores atuantes. Então, acaba que o tempo é uma coisa muito importante, né, porque você acaba tendo esse conflito com o tempo do trabalho e o tempo do estudo. Então, eles acabam articulando e desenvolvendo as suas pesquisas dentro das suas próprias atividades profissionais e dentro dos seus próprios ambientes de trabalho, certo? Agora, independentemente, cara, da escola, né? Se você for aplicar dentro de uma escola seu projeto, né? Porque nem sempre precisa ser. A gente já teve, né, trabalhos com comunidades, a gente já teve trabalho teórico, então, né, como eu já expliquei para você. Mas se você for para dentro de uma escola, de qualquer forma, você vai precisar da anuência daquela escola em relação ao seu projeto, para que ele seja aprovado num comitê de ética e você possa, de fato, fazer a pesquisa dentro daquela escola. Então, a escola precisa fornecer essa anuência, um documento, né, que a escola assina, concordando com os termos do seu projeto. Depois vocês vão aprender a elaborar esses termos também, né, porque aí, quando vai envolver os sujeitos, vão ter termos de consentimento livre esclarecido desses sujeitos que vão participar da pesquisa, né? Quando forem sujeitos menores de idade, ainda tem os termos de assentimento, porque quem consente é sempre uma pessoa maior de idade, né? Uma pessoa que tem a sua autonomia. E aí, quando tem essas pessoas menores de idade, os alunos, né? Quem vai consentir é o pai delas, é o responsável, ou os responsáveis por essa pessoa menor de ideia, os pais ou os responsáveis. Só que o aluno também tem que assentir, e aí tem um outro termo, que é o termo de assentimento desse aluno, né? Porque não basta o consentimento dos responsáveis. Então é isso, né? A escola vai precisar da anuência, o aluno o assentimento, o professor ou o pai responsável vai ter que dar o consentimento, e se o seu projeto ele for algo bastante inédito, bastante original em relação àquilo que o orientador faz, você vai ter que conduzir esse procedimento de aprovação no Conselho de Ética. Agora, existem projetos também que já passaram pelo Comitê de Ética, e se você for atuar dentro do projeto, talvez não tenha essa etapa. Então, nesse sentido que você perguntou, por exemplo, eu tenho um projeto de pesquisa que eu já submeti ele ao comitê de ética, e eu preciso de alguém para pesquisar nele. Se a pessoa que entrar comigo for pesquisar nele, né, for desenvolver o seu projeto dentro do meu, então já tem a escola e já tem tudo resolvido em relação a isso e tal, tá? Então, é nesse sentido que acontece. Tem alguma coisa a acrescentar, Adriana? Não, acho que é isso mesmo, né? Acho que são esses considerandos. E aí? Mais alguma questão? Bom, Não? então eu acho que a gente pode encerrar, né? A Cláudia, Diego. Desculpa, Cláudia, quase, hein? Vai lá, Cláudia, pode abrir o microfone e fazer sua pergunta.
Cláudia, seu microfone está desligado. Diego, Cláudia, pode perguntar. Eu disse que se tiver com algum problema no microfone, pode escrever também a pergunta. Acho que a Cláudia está caindo, acho que ela está com... Ah, sim. Se você preferir, Cláudia, pode escrever sua pergunta no chat também, que a gente lê. Eu acho que ela está com problema no microfone mesmo. Oi. Oi, estamos te ouvindo. Tá bom, que bom. Eu queria agradecer vocês, né, por essa aula pra gente, porque não é todo mundo que faz isso, né? Muito obrigado, abriu a mente, assim. E a pergunta que eu queria fazer, porque eu sou da área de pedagogia. Nesse edital, faz sentido eu fazer a inscrição ou não? Faz todo sentido. Faz sentido. Eu e o Diego já falamos em coro já, Cláudia. Cláudia, está nos ouvindo? Uma Cláudia saiu da reunião, mas outra continua. Acho que está ouvindo, né, Cláudia? Sim. Tá. A internet tá um pouco, eu tô no 4G, desculpa. Sim, Cláudia, faz total sentido, tá bom? Como o Diego falou, né, eu acho que no início da apresentação dele, assim, a gente já teve, né, Diego, bastante mestrandos e mestrandas de outras áreas, como da pedagogia, da educação física, né, então, assim, não há nada que impossibilite, em termos de edital, que você faça a prova de seleção. Mas, obviamente, você, como na formação da pedagogia, você vai direcionar o seu trabalho pensando no processo de formação de professores, por exemplo, voltado para o ensino de ciências. Ou pensar numa proposta de sequência didática, ou pensar numa proposta voltada para os processos de ensino-aprendizagem, pensando no ensino de ciências. Então, seria mais ou menos esse foco, né, que você teria que enveredar, para esse foco do ensino de ciências, mas não que isso vá invalidar o seu processo de inscrição ou o seu pré-projeto, muito pelo contrário, tá? Tá ok, então, muito obrigada. A autodeclaração é prioritariamente pelo Solgov, tá? É algo que a gente tem colocado nos editais passados também, a gente tem pedido que, assim, prioritariamente, que vocês consigam assinar pelo Solgov, tá? A autodeclaração também, a documentação que exige assinatura, assinem pelo Solgov, tá? Adriana, posso fazer um comentário? Sim. Né? Em relação, o Pedro perguntou, né, e eu acabei não contemplando, ele perguntou em relação ao desenvolvimento de produtos educacionais. Você também citou, né, o desenvolvimento de produtos educacionais aí na resposta a outra candidata. Uma coisa que eu não disse, né, durante a apresentação do pré-projeto, mas é algo muito comum, né, dos candidatos errarem e acabarem não sendo eliminados, porque não é esse o caso, mas não sendo, né, bem classificados, né, por esse erro, é a diferenciação entre o mestrado profissional e o nosso mestrado que é acadêmico, certo? No mestrado profissional, a pesquisa ela é mais direcionada no âmbito tecnológico. O que isso quer dizer? Você pesquisa, mas você vai pesquisar para que o produto da sua pesquisa seja uma técnica, né, uma ferramenta, uma metodologia, um método, né, uma cartilha, um produto, uma máquina, né, um software, um jogo. Então, no mestrado profissional, a intenção é chegar nesse produto educacional. Quando a gente fala do mestrado acadêmico, a pesquisa, ela tem o intuito de produzir conhecimento, certo? De produzir conhecimento e não de produzir técnicas e ferramentas, né, no âmbito educacional. Mas os dois mestrados podem envolver, né? A diferença é que o outro envolve em maior grau. Isso quer dizer, vai ser dada maior importância a essa produção. No nosso, a maior importância vai ser dado à questão cognoscitiva. O que isso quer dizer? A produção de conhecimento. Então, a gente vai pegar muito mais no pé, por exemplo, em relação à pesquisa e ao referencial teórico,
né, e aos resultados, e como que você conclui na forma de uma compreensão, de uma teoria, do que em relação àquilo que vem, porventura, ser um produto educacional. Esse produto educacional, ele, inclusive, pode ou não existir na forma de resultado, né, mas é muito comum que esse produto educacional, ele exista dentro dos projetos, principalmente na forma de um instrumento de coleta de dados, né? Então, eu desenvolvi um jogo, mas eu desenvolvi um jogo não porque esse é o meu objetivo, eu desenvolvi um jogo porque esse é um meio de eu alcançar determinadas situações ao aplicar esse jogo numa sala de aula, por exemplo, que ao observá-las, né, descrevê-las, analisá-las, eu chego na teoria que eu quero. Então, quando vocês forem escrever os objetivos dos pré-projetos de vocês, tenham muito cuidado para que o objetivo geral não seja produzir alguma coisa, mas que sim, um objetivo específico seja produzir alguma coisa, desenvolver alguma coisa, aplicar alguma coisa, porque será um meio para se chegar nesse objetivo geral acadêmico do nosso mestrado. Tá legal? Legal, Diego. Mais alguma questão? A Aline tinha perguntado ali no chat, a gente já respondeu, né? Cláudia, Matheus, Pedro. Tudo certo, muito obrigada. Nada. Acho que podemos finalizar, né, Diego? Sim, eu estou satisfeito com a nossa reunião. Também. Muito obrigada, então, a todos vocês aí, né, que estiveram presentes nessa tarde de hoje. Agradeço também ao Diego, né, que assumimos aí essa empreitada de conversar um pouquinho com vocês e gravar, e já aconteceu, o nosso começo foi um pouco tumultuado, mas deu tudo certo, né, Diego? Finalizamos o nosso encontro, nossa roda de conversa, e esperamos vocês, né? À medida em que vocês, a partir de agora, assistam novamente o vídeo que vai ficar disponibilizado posteriormente, a gente vai divulgar também no canal também no Instagram, nas nossas redes sociais do programa, e a gente aguarda vocês. Então, nosso muito obrigada aqui da minha parte. Obrigada, Diego, e a todos os demais que aqui nos prestigiaram. Gente, tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.